Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nova videoaula sobre os fenômenos de emancipação da alma. Você está na videoaula número 10, onde falaremos hoje sobre sonambulismo, dando continuidade às duas videoaulas passadas. Aguardem só um instantinho que eu já volto. Bom dia, nós estamos aqui em Aracaju, no seminário sobre magnetismo humano, e ontem foi lançado o livro Vórtice 10 anos. Nós estamos aqui com Adilson Mota, que é o organizador do livro Vórtice 10 anos. Bom dia, Adilson. Bom dia. De que trata o livro Vórtice 10 anos? O livro Vórtice 10 anos é uma coletânea de textos, entre artigos, biografias, entrevistas e estudos de casos que foram extraídos de 10 anos de edições do Jornal Vórtice. Para quem não sabe, o Jornal Vórtice é um jornal virtual sobre magnetismo e espiritismo que editamos há mais de 10 anos. Então nós reunimos o melhor material desses 10 anos e colocamos no livro. Qual foi a sua motivação para organizar esse livro? Muitas pessoas me mandavam mensagens solicitando algum tipo de material, algum tema que estava em algumas das edições do jornal. Então, como para mim era mais fácil encontrar, eu procurava nas edições e mandava para o pessoal. Então, tive a ideia de reunir esse material em um livro para facilitar a pesquisa para os magnetizadores interessados. O que é que você acha que seria a contribuição desse livro para o magnetizador? Eu acho que é um excelente livro para pesquisadores e estudiosos do magnetismo e do espiritismo, porque aqui tem material muito bom, escrito por Ana Vargas, por Ionara Rocha, por Jacomelo. Alguns artigos meus também estão aqui nesse livro. Então é um livro, na verdade, de pesquisa, não é um livro para a pessoa pegar e ler num só fôlego, mas é um livro de pesquisa para ser buscado sempre que for necessário. E quem quiser adquirir o livro, como pode fazer? Quem quiser adquirir o livro pode entrar em contato comigo no e-mail que nós vamos colocar aqui embaixo, adilsonmota1@gmail.com. Obrigada. Vou iniciar essa videoaula lendo um e-mail que me foi enviado por Antônio Barros. Um grande abraço, meu amigo. Quero agradecer a todos aqueles que têm me enviado suas dúvidas e experiências. Tem sido muito valia para os nossos conhecimentos. Na verdade, o Antônio me enviou 2 e-mails com o seguinte: caro Adilson, paz e luz. Poderia o amigo esclarecer, se possível, como o sonambulismo poderia ajudar nos processos obsessivos? No seguinte e-mail, ele coloca as seguintes situações. Supondo que o sonâmbulo esteja passando por um processo obsessivo, induzido ele ao sonambulismo magnético, poderia o mesmo estabelecer diálogo com o obsessor? Outra situação. E se outra pessoa estivesse passando pelo processo obsessivo, poderia o sonâmbulo estabelecer esse diálogo? Olha só, meu amigo, todas essas situações são possíveis. Como o sonâmbulo encontra-se com a alma livre, semi-liberta do corpo, ele pode encontrar-se com outros espíritos, com seu anjo da guarda, com algum espírito amigo ou um obsessor seu ou de outra pessoa. Pode dialogar para esclarecê-lo? Pode, mas é preciso ter segurança e moral mais elevada que a do obsessor. Do contrário, ele pode complicar-se ao invés de ajudar o espírito. Esses contatos espirituais podem ocorrer também com espíritos guias que poderão esclarecer o sonâmbulo naquele instante de emancipação. Essa é apenas uma das utilidades do sonambulismo. Vamos ver mais algumas? Estudo da reencarnação. Falei na videoaula passada sobre as pesquisas reencarnatórias do Coronel de Rochat. Ele usava sonâmbulos e os induzia magneticamente a vidas passadas que eles relatavam com riqueza de detalhes. Não deixem de ler As Vidas Sucessivas de Albert de Rochat. Hermínio Miranda, na época mais atual, realizou também experimentos sonambúlicos com Luciano dos Anjos, que recordou-se
ter sido o famoso personagem da Revolução Francesa, Camille Desmoulins. Relataram isso no livro Eu Sou Camille Desmoulins, outra obra indispensável a esses estudos, que vale muito a pena de ser lida. Estudos históricos. Através do toque em objetos, o sonâmbulo é capaz de adentrar na história que envolve o objeto, como as pessoas que conviveram com o mesmo, pois as nossas energias elas ficam impregnadas nas coisas e nos ambientes que utilizamos. Esse fenômeno é conhecido como psicometria, que na verdade é uma espécie de dupla vista, mas que o sonâmbulo também é passível de executar. Diagnóstico e prognóstico de doenças. Esse é um dos mais nobres objetivos que se pode dar ao sonambulismo. Os grandes magnetizadores do passado utilizavam a faculdade sonambúlica do próprio doente ou outros indivíduos sonâmbulos para diagnosticar o que afetava o doente e qual o tratamento mais adequado a ser seguido. Além de diagnosticar e prognosticar a doença, o sonâmbulo também pode ele mesmo aplicar passes no doente. A alma do sonâmbulo, em estado de emancipação, pode ir até onde o doente se encontra e lá aplicar-lhe o tratamento, desde que ele possua os conhecimentos necessários, que podem ou não ser complementados por espíritos esclarecidos. O sonâmbulo pode também servir de instrumento para a realização de estudos sobre a alma humana e suas potencialidades. De certa forma, as terapias psicológicas que se utilizam de hipnose, no caso as hipnoterapias, já fazem isso. A propósito, tenho aqui um e-mail de Nélio Heleno que diz assim: assisti sua palestra falando de sonambulismo, hipnose e fé. Nesta palestra, você falou que hipnose é prima irmã do sonambulismo. Posso dizer que a hipnose é uma etapa para chegar ao sonambulismo? Na verdade, não. A hipnose não é uma etapa, como se fosse uma fase pré-sonambúlica. Resumidamente, quais as diferenças entre sonambulismo e hipnose? Pelo que vejo, a diferença básica entre hipnose e sonambulismo magnético é a forma de indução ao estado de transe. O sonambulismo utiliza o magnetismo, enquanto a hipnose usa a sugestão. O transe é o mesmo ou do sonambulismo é mais profundo? Nos dois casos, o transe pode ser profundo, que depende de alguns fatores, como o grau de relação magnética entre a dupla, a experiência do magnetizador ou do hipnotizador, a experiência do sensitivo, o desenvolvimento da sua faculdade, além de outros fatores. Há hipnotizadores, por exemplo, que conseguem levar o hipnotizado até o grau de sonambulismo, usando somente a sugestão. Por último, ele pergunta: podemos dizer também que nos casos em que o transe é mais profundo, a lembrança é menor? Sim, em regra geral, quanto mais profundo o transe, menos lembranças no retorno ao estado de vigília. Esse mecanismo eu expliquei em uma outra videoaula. Então, como João Evangelista entrou em êxtase e depois lembrava do que tinha acontecido para escrever? Essa é uma ótima pergunta. Eu disse em regra geral, porque há exceções. Existem mecanismos que, se acionados, podem manter a lembrança no estado de vigília, mesmo nos transes profundos. Por exemplo, o magnetizador ou o hipnotizador podem sugestionar o sujeito durante o transe para que ele mantenha todas as lembranças após voltar ao estado de vigília. Outra possibilidade é que os espíritos, entendendo ser útil a lembrança, podem acionar esse mecanismo magneticamente. Ou ainda o próprio sujeito em estado de transe, consciente ou inconscientemente, pode, pelo mesmo motivo, manipular essas lembranças que se encontram a nível perispiritual, como que fazendo-as gravar-se a nível cerebral, de modo que ele consiga acessá-las após sair do estado de transe. Logicamente, fazer isso seria um pouco mais difícil.
A hipnose é prima irmã do sonambulismo porque aqueles que não acreditavam na existência do fluido magnético desenvolveram uma nova teoria, que é a teoria sugestiva ou hipnótica. Dessa maneira, então, criou-se a hipnose como sendo um magnetismo sem fluido. Esta ideia começou através do Abade Faria e depois popularizou-se através do James Braid. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Lembrando que todo trabalho feito com sonambulismo deve ser sério e útil, como bem disse Allan Kardec, excluindo-se então toda a possibilidade de curiosidade. E que o sonâmbulo só fala daquilo que aprendeu, seja nessa ou em outras encarnações. Daí não podermos tomar as suas orientações de modo absoluto e sem análise. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, onde falaremos sobre o êxtase. Não esqueçam de inscrever-se no canal e clicar em gostei. Tchau!